razão de eu fazer esta leitura, deste resumo da parte espiritual dessa data é porque esta data passou a ser de uma maior significação a partir do momento que nosso entregador das verdades divinas, nosso grande irmão, é, desencarnou no dia 25. É muito, muito significativo isto, porque no dia 25, a doutrina do caminho está considerada totalmente entregue. Foi o que Jesus veio entregar, no dia 25 ele nasceu, então eu preciso gravar isso para que as pessoas possam ouvir sobre isto e entenderem que deu muito trabalho para o mundo espiritual chegarmos ao ponto que a gente chegou hoje, nesta passagem da primeira metade evolutiva para a segunda. Espiritualmente, tem muita significação essa data. Então, é por isso que eu resolvi fazer esta preleção hoje. Então, nós vamos iniciar usando essa forma de reunião, porque não só o pessoal daqui de São Paulo nos acompanha nessa comemoração da data, como também os demais que são de fora de São Paulo, e vamos festejar juntos do jeito que eles gostam, conhecendo mais, sabendo mais sobre essa data, por exemplo. Por que pensei nisto? Porque no Evangelho Eterno tem muitas vezes, e nos boletins, conheça a significação do Natal, conheça a significação da vinda de Jesus. Eu achei melhor a gente falar sobre isso. Então, nós vamos fazer, então, a união de pensamento de forma diferente, vamos procurar ver a data do Natal pelo prisma real, e o que é real para nós é que nada é só entre os encarnados e os desencarnados, nós estamos trabalhando em intercâmbio. Então, todos nós, pensando em Deus, reverentemente iniciamos esta parte de hoje, prestando atenção, querendo conhecer mais. Eu agradeço a oportunidade de ter feito esta coleta desses textos, porque eu também passei a conhecer mais. Todos nós damos um passinho a mais. Muito bem. Na verdade, a gente não sabe de muita coisa, acaba nem dando valor. O Natal passou a ser uma festa que tem que comer muito, que tem que comprar roupa nova, que tem que comprar presente. Oi? Vocês vão ver que não tem nada a ver. Vamos conhecer a raiz, a verdadeira raiz dessa data. E é uma festa espiritual e que, para a gente comemorar este aniversário de Jesus, eu tenho que começar falando para vocês que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. A gente comemora no dia 25 de dezembro, mas o calendário tem erro de 3 anos, 7 meses e alguns dias. Não podia ter nascido no 25 de dezembro, porque seria muito frio naquele local. Então, em tudo isso, já tem alguma coisa que a gente tem que deixar corrigido. Muito bem, então, por que comemora-se no dia 25 de dezembro? Lembrem-se que um belo dia, séculos depois do desencarne de Jesus, a doutrina já tinha sido deixada, houve aquela união de pagãos e cristãos no Império Romano para que não houvesse mais a necessidade de perseguir cristãos, porque o Império Romano estava gastando muito dinheiro com isto. Então, para ter uma data só, pagãos comemoravam a chegada de uma festa do sol, enfim, não vou entrar em detalhes para não entrar na ligação. E pronto, cristãos, vocês comemorem o aniversário do nosso entregador da doutrina do caminho e de tanta significação. Falei da data, então já sabemos. Ok. Espiritualmente, a chegada de Jesus
já começou, a parte do governo espiritual do planeta já sabia que depois da entrega da lei, milênios antes, teria que passar um tempo para dar um tempo para a humanidade entender que há uma lei para ser vivida. Considerando que evoluiríamos, chegaria a vez da entrega de um modelo de conduta para mostrar como deve ser a conduta quando chegasse a hora de entregar os dons. Os dons eram cultivados de forma bem escondida, bem restrita, mas um dia teria que ser entregue para toda a carne. Moisés falou quem dera que os dons, que o Espírito Santo fosse para toda a carne. Então, milênios depois, foi feita uma pesquisa espiritual e eles viram, sim, está na hora. É necessário que venha agora. Nesta comunicação que o Senhor Jeová fez na semana passada, ele falou da dor. Era a hora, mas ele perguntou se Jesus, tudo bem você ir, porque ele sabia um espírito com este tamanho espiritual. Encarnar no meio de um povo que, se hoje já é bruto, naquela época, sem muito conhecimento, nenhum conforto material, sabendo que ia ser perseguido, Jesus, você quer? Ele falou, eu quero, eu quero. Então, tudo isto já aconteceu, esta conversa antes. E eles decidiram, então, que viriam os dois juntos, porque assim foi prometido 2 Messias. Moisés já tinha entregue a lei, e quando entregou a lei, não sei se vocês andaram lendo, ele fez o batismo de dons, o primeiro da humanidade, para 70 escolhidos de todo aquele acampamento dele. Estes 70 já foi uma manifestação, só que foi a primeira manifestação religiosa nesse sentido de batismo coletivo de dons. Quando ele foi Elias, o próprio Moisés, que entregou a lei, que entregou esse primeiro batismo, ele já mostrou quem era, pouca gente sabia que o próprio Moisés era o Elias, e ele lutou com as divinas ferramentas que ele tinha, que era uma mediunidade sem tamanho. Leiam o que Elias fez, lutando pelo Deus único, em nome, lutando para que se ficasse colocado justamente o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro. Ele brigou com quem queria impor politeísmo. 3.000 anos depois, então, chega a hora de virem estes dois grandiosos irmãos nossos e filhos do Senhor Jeová, eles vieram. Tinha que ter um fundamento, tinha que ter um estofo desses espíritos. Então, para isso, tinha sido já feita a escolha dos patriarcas de montar um povo em torno de espíritos que conheciam a espiritualidade, dariam conta de ouvir e praticar, e Israel, então, foi novamente escolhida para que fosse berço do nascimento de Jesus. 3 fatores iniciáticos da doutrina do caminho ficaram colocados, e nós vamos estudar eles. Qualquer pessoa sensata que for estudar o cumprimento das profecias lá do moisaísmo, vai ver que a doutrina do caminho se completa o que estava anunciado. A lei é para toda a carne. Ficou lá para trás. O verbo modelo veio para toda a carne, ele não veio para exemplificar para meia dúzia. Tanto é que a Bíblia, que registra os evangelhos, é o livro mais vendido no mundo e não tem país que não tenha. Os evangelhos falando da vida do verbo modelo Jesus estão no mundo inteiro.
é para toda a carne. E os dons que vieram 50 dias depois que ele desencarnou, no dia do Pentecostes, daquela festa, também são para toda a carne, porque foi avisado: derramarei os dons para toda a carne. Então, já estavam encarnados muitos daqueles que eles chamam de coroa espiritual, que ajudariam a, por exemplo, Jesus e João Batista, que viriam, teriam que estudar no meio dos essênios. Muitos perguntariam, mas eles não sabiam de tudo? Sim, sabiam. Eles viriam para entregar mais ainda. Só que eles precisavam estudar o que é que nós, humanidade, sabíamos, para eles conhecerem o que falta e falar a nossa linguagem. Estudaram com os essênios. Então, tá bom, vamos ver quem serão as mães, e estas mães terão que ser muito bem escolhidas. Para pais de João Batista, foram escolhidos dois. É um casal de gente muito idosa. Para mãe e pai, principalmente mãe de Jesus, foi escolhido um espírito feminino que andaria muito perto dele, e que, não sei se vocês sabem, a escolha da mãe sempre tem muita importância. Apresentaram para Jesus 10 mulheres, daquelas que foram parentes dele nas encarnações que ele teve aqui. Mulheres queridas dele, que já tinham sido mães, tias, enfim. E aí, falaram a ele espiritualmente: escolha a tua mãe. Ele falou: não posso. No meio dessas todas queridas, como é que eu vou escolher uma? E ele pediu ajuda: Pai divino, me ajuda a escolher qual será a melhor mãe para tudo isso que eu vou precisar fazer e passar. Então o Senhor Jeová fez incidir uma luz forte em cima da grande mãe, e ela foi escolhida. Então, tudo vai sendo preparado, vem 6 meses antes, João Batista. Primas, Isabel e Maria eram primas, portanto, João Batista, Batista, tem 2 João na Bíblia, tem o João Evangelista, não, é João Batista. João Batista é do ramo moreno da família, filho de Isabel, a senhora de idade. 6 meses antes veio, e depois vem Jesus, da prima Maria, que é do ramo loiro. Então, na sequência, essas marcas do nascimento de João Batista ficaram também para sempre, e eu gostaria de enfatizar que, quando lerem nos evangelhos, olhem com um olho divinista, percebam que os dons estão presentes o tempo inteiro. Gabriel vem, o anjo das anunciações, vem na frente de Zacarias e fala: vocês dois vão ser pais. E falou, desatou a rir, o Zacarias falou: não, nós não pode ser, nós temos muita idade. Gabriel falou: está decidido, vocês serão os pais, e você, Zacarias, por ter duvidado, vai ficar sem voz. Comentou com a Isabel da chegada, de quem viria, fez a anunciação toda e falou: ele vai chamar João. Zacarias ficou sem voz, todo mundo percebeu, porque conheciam ele, que ali estava um grande momento por acontecer. Ela concebeu, teve o nenê. Quando começaram a conversar sobre o nome dele, começaram a pedir outro nome, ele fez assim que não, e escreveu: o nome dele será João. Como ele obedeceu Gabriel, nesta mesma hora voltou a voz. Sinais, sinais mediúnicos, para todo mundo perceber, tem coisa grandiosa aqui. Muito bem. Esse bebê nasce, confirmou tudo aquilo, começou a ser chamado de João, beleza? E aí, vale refletir em cima do que Isaías falou sobre ele.
que ele seria a voz que clama no deserto, que viria para preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Por isso é que é chamado João Batista de precursor, para endireitar as veredas. Então, em Mateus também está escrito que ele veio para testemunho, para testificar a luz, para que todos crescem nele, porque não ficaria assim. Muito bem. Então, depois desse anúncio e toda a situação já acontecendo na casa de João Batista, que era mais longe, Gabriel vai anunciar a Maria que ela será a mãe do Messias esperado. Ela fica, mas o que foi que eu fiz? Eu sou uma pessoa tão simples. Ela fica espantada, honrada e espantada. E ficou emocionada e tal, e esse trabalho, então, a partir do momento que ela aceita, inicia o trabalho de uma equipe que o Senhor Jeová anunciou, foram 2 equipes que trabalharam nas mediunidades para poderem fazer a concepção sem pai material da Maria, na Maria, de Jesus, e outra equipe espiritual, porque era outro tipo de trabalho, quando ele desencarnou, desmancharam o corpo dele. Isso tem uma significação, falaremos. Então, juntaram essas energias para que ela concebesse. Pensaram assim, José pode desconfiar, eles estavam noivos, pode pensar mal dela, então foram falar com José também, que não pensasse nada de errado, porque viria através deste casal, através dela, o Messias. Ele também agradeceu a oportunidade. Então, assim foi Gabriel aparecendo diante deles, falando, anunciando tudo isto. Dons mediúnicos. Tudo muito divino fala. Então, Jesus nem teria pai material, nem corpo no sepulcro, porque é frase muito conhecida pelos grandes iniciados, tudo que de Deus parte, tudo que emana de Deus, a Deus retorna como divino. Então, o nascimento sem pai material é tudo que Deus, de Deus parte. Não veio por homem. Quando não deixa corpo, a Deus retornou. Nada material sobrou. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas nesta encarnação, o encarne e o desencarne para esta frase ser mostrada exemplarmente. Bom, então vamos voltar aos fatos da Isabel, já com 6 meses, caminhando para o final da gravidez. Mãe Maria foi visitar ela também gravidinha, e quando ela entra para visitar a prima Isabel, ajudar ela no final da gravidez, Isabel, através dos dons, cheia do Espírito, então eu concluo, posso estar errada, mas eu concluo, ela incorporou e falou, o bebê que está em mim pula de alegria, e falou aquelas frases de homenagem, santo é seu nome, bendita sois vós entre as mulheres, aquelas frases que homenageiam a grande mãe na chegada, lá na casa da Isabel. Então, Gabriel fez outras anunciações também, Mãe Maria ficou lá ajudando, e o mundo espiritual ainda trabalhando. Vejam só, não tinha carro, não tinha avião, tinha que trabalhar desde então para que os 3 reis magos soubessem, vem vindo o Messias. Então, eles se prepararam para fazer uma viagem. Vou levar um presente para o Messias que está encarnando. Como disseram hoje para mim, não tinha WhatsApp.
Vieram de todos os lugares, porque Belchior veio de Ur, capital da Caldeia. O Gaspar veio do Mar Cáspio e o Baltazar do Golfo Pérsico. Magos, naquela época, eles chamavam de magos aqueles que lidavam com coisas desconhecidas. Claro que hoje a gente interpreta que deviam ser médiuns, profetas, que trabalhavam com a espiritualidade. Então, eles vinham vindo cada um do seu lado, encontraram-se os três, foram a Herodes perguntar onde está o menino que vai nascer? O Herodes falou, então é agora que vai nascer, e ele ficou com medo, porque estava profetizado que governaria, e ficou, então ele vai roubar o meu trono, toda aquela coisa de político. Ele falou, vocês vão lá, onde vocês vão achar ele, depois passem aqui para me contar onde é. Eles falaram, pode deixar, a gente vai voltar. Então, quando eles foram, agora os três reis juntos, foram se aproximando do lugar onde aconteceu o nascimento, porque não era na cidade ali dele. Houve um chamado para fazer um censo. Quantos moram, de quais raízes, de onde são, fazer um censo como temos aqui de 10 em 10 anos para contar, mas as pessoas teriam que ser contadas na origem. Então eles viajaram para fazer o censo, por isso que ela não deu à luz ali onde moravam, foram para Galileia. Então, os reis magos foram andando, seguindo a estrela que o Gabriel, o pai sempre falava, Oswaldo Polidoro falava, quem mostrou esta estrela para eles foi o Gabriel, era Gabriel que fazia este brilho no céu para que os reis magos não errassem. Aí, então, eles entregaram os presentes, já tinha nascido, vou já voltar esse trechinho, os reis magos entregaram primeiro presente, um deles entregou ouro, que é presente para rei, o outro entregou incenso, olíbano é uma palavra só, para incensar, era coisa de trabalho de grandes sacerdotes, ele entregou essa essência. E o outro entregou mirra, também muito usado no trabalho de embalsamar corpos, que tem a significação da imortalidade. São presentes somados para um grande papel a desempenhar. Quando eles entraram lá, Mãe Maria já tinha dado à luz naquela simplicidade que vocês conhecem. Vou pular esses detalhes mais conhecidos. Ela deixou ele dormindo num coxo, manjedoura é um coxo, embrulhou em panos, e ela estava com ele no colo quando os três reis chegaram, e eles se prostraram e adoraram e comentaram, deram os presentes. Quando eles voltaram, naturalmente, antes de voltar, tudo a pé, eles tiveram um sonho, não voltem para falar com Herodes. Novamente os dons, avisando, ele não tem boas intenções, vão para suas casas. Então, cada um foi para um lado. Agora eu volto para a coisa da manjedoura. Nos 4 itens, na contracapa do Evangelho Eterno, tem ali que o túmulo, que a manjedoura, o túmulo vazio, é mais do que a manjedoura. Muita gente não entende essa frase. Túmulo vazio é esta significação que eu já falei, é o símbolo da ressurreição, é da eternidade. O espírito não morre porque ele em seguida apareceu materializado. Não deixou corpo, mas aparecia materializado. Então, túmulo vazio é a simbologia de que nós voltaremos a ser Deus em Deus. A manjedoura é a nossa origem simples. Começamos tão pequenos, vidas e vidas, e nos cobram sempre os grandes da Bíblia.
simplicidade em tudo, orgulho jamais. Então, esta frase do túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem, é uma advertência. Caminhem para o retorno a Deus. Então, a humildade de dormir neste coxo, tudo isso é uma advertência que a gente tem que não desligar. E relembrar sempre, gente, sem comunicação, tudo aconteceu na hora certinha, porque eles vinham de muito longe, esses 3 reis magos chegaram no mesmo dia, sem se conversar. Pouca gente presta atenção em tudo isso. Mas vou voltar então, retomar a respeito de muita gente perguntar, mas por que João Batista teria que vir? Ele tem uma profecia de ter que batizar em água, ou seja, já falar com o povo sobre a doutrina. Ele falava sobre a doutrina, ele treinou dezenas de videntes para que, a hora que Jesus viesse para a vida pública, ele pudesse contar com videntes já treinados. Outra coisa também é botar o povo para pensar em termos de conduta, porque esse batismo de água significava, daqui para frente eu vou me lavar do que eu fiz, eu vou me redimir, eu vou agir diferente. Tinha este símbolo, não é uma idolatria, tinha uma simbologia essênia. Por falar em essênios, deixa eu dar um corte aqui. Falei que eles eram primos e eles se encontravam. Jesus e João Batista não é assim, oh, no dia do batismo na água, não. Eles, a partir dos 13 anos, foram aceitos para estudarem no meio dos essênios, não nos mesmos lugares, porque João Batista, assim que os pais desencarnarem, velhinhos, ele foi ficar perto do Lago Morto e estudou, foi até mestre essênio no Lago Morto. Jesus, com 13 anos, foi estudar com os essênios no Mar Morto, às margens do Mar Morto. Aí, como assim estudar? Treinar os dons, eles vieram com dons sem medida. Então, treinaram cura, treinaram manifestações materiais, treinaram, conheceram, aprenderam lidar com barro, porque Jesus curou o cego colocando cuspe no olho. Foi necessário treinar tudo isto. A vidência abrindo cada vez mais, falar, expandir, tudo isso aconteceu. Então, voltando, quando chegou a hora de Jesus começar a vida pública, João Batista já batizava, os essênios, deixa eu dar um corte, trazia ensinamentos que ensinavam comer direito, ensinavam tomar banho, a cura entre eles era usando os dons, tanto é que eles são tidos como precursores de hospitais. Eles falavam, traz o teu doente que nós vamos tomar conta dele, e deixavam ali. Enfim, muita coisa, cura com ervas, veio dos essênios. Ok, então, no dia certo, Jesus precisava, para cumprir escrituras, profecias do passado, passar pelo batismo de água. O que não traz erro, porque ele, a partir dali, iniciaria a vida pública. E aí, então, João Batista diz, eu vi o Espírito Santo descer do céu no formato de uma pomba e repousou sobre ele, que é o símbolo dos dons. Então digo, aquele que me mandou batizar em água, com água, ou seja, Senhor Jeová, esse mesmo me disse sobre aquele
que vires descer o Espírito Santo. Então ele ficava vendo, ele sabia muito bem quem era, mas ele precisava falar para que fosse público. Sobre ele, sobre quem repousar, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo, que foi justamente a complementação do que Jesus veio fazer. Esta foi a missão dele, o término da missão. É preciso que eu vá para que tudo se cumpra. Depois de desencarnado, ficou esses 50 dias completamente materializado, conversando com os apóstolos, para acontecer a festa do Pentecostes e completar o derrame de dons. Então, este eu vi e vou testificar que este é o Filho de Deus escolhido. Então, isso podem procurar, está em João, capítulo 1, do 6 até o 34, esta cena inteira. Então, na sequência, vamos partir para o significado do Natal, que eu mencionei para vocês. Esta palavra, significação do Natal, o significado do Natal, tem que ser conhecido, mas é lógico, depois que a gente soma todos esses fatos, a gente vê que os dons estão tão presentes, que a lei de Deus filtrou as pessoas, porque os essênios, ninguém entrava no meio dos essênios se não tivesse virtude. Fora isto também, os sinais que foram acontecendo no nascimento, todos os anúncios. Então, vamos fazer a conta. Nenhum vulto iniciático, mas podem pegar todos os iniciados. Nenhum foi prometido como ele. Ninguém foi tão esperado, e eu sei, eu já li, na história do povo hebreu tem, e pessoas que falaram, sou eu. Vários falsos messias vieram na história deles. Eles têm anotado onde foi, como foram perseguidos depois e tal. Ninguém foi anunciado como ele também na hora de encarnar, porque uma coisa é profetizar, mas na hora de encarnar, vocês viram quantas pessoas recebendo, quando o bebê nasceu, Simeão, que era da família ali, velhinho já, vidente, parente do pessoal deles lá da família, pegou ele no colo e falou: é esse que eu falei. É esta a criança sobre quem cairão as pedras contraditórias, ele vai ser atacado. Mas é ele. Então, tudo isso acontecia no dia a dia das pessoas lá para terem certeza que era ele. Voltando, não nasceu de homem, passou pelo mundo usando os dons publicamente, não houve ninguém que usou os dons dessa forma para cura, falou de vidência, falou de psicometria, é um bom exercício lerem os evangelhos para ver quanto dom ele colocou em prática. Tirou espíritos daquele endemoniado, como dizem, colocou os espíritos numa vara de porcos, os porcos pularam no precipício, incorporados por esses espíritos, enfim, nenhum iniciado praticou isso tudo a vida inteira, sem medida, sem medida. Grandiosos feitos, trazendo do desencarne, ressuscitando, enfim. Na hora de desencarnar, não deixou túmulo, já falei que é o símbolo do que Deus saiu, a Deus retornará como divino. Apresentou ressurreição, tá vendo? Eu não desencarnei. Estou aqui vivo, a vida depois da vida. O Pentecostes, aquele dia, se vocês não leram, não percam o que foi de glorioso aquele dia. E mandou também, depois de desencarnado, para a gente completar, ainda com o nome de Jesus, vamos escrever o livro Apocalipse, que é o livro dos eventos por vindouros, porque ele sabia que a doutrina que ele deixou, a doutrina do caminho, o que ele falava da doutrina? Essa doutrina não é minha.
é daquele que me enviou, é do Pai. A doutrina do caminho é o caminho de retorno a Ele. Então, ele deixou o Apocalipse para avisar, vão me perseguir, e avisou todas essas gracinhas que estão para acontecer e já começaram, que a gente já tem notícia e dá para a gente ver. Então, saber que é da doutrina do caminho, temos que sempre falar que ele falava com este nome e avisava, é de Deus. E avisava, tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportar agora. Claro, não podia falar sobre os chakras, eles não, naquela época, 2000 anos atrás, não conheciam o eletromagnetismo, não sabiam da força, que tinham a força um passe, sabiam sim, mas hoje em dia está tudo estudado, provado, e mais coisas, a infusão em Deus naquela época não dava. Então, esta parte faltava complementar. No Apocalipse fica anunciado, haverá um evangelho eterno para ser pregado a reis, povos e nações. Ali estará toda a verdade. O Espírito que Elias retornará. Aí falaram, mas então João Batista foi Elias? Na verdade, Elias esteve entre nós e vocês não reconheceram. Malaquias avisou, Elias vai voltar. No Velho Testamento, ele anunciou que no Novo ele voltaria, e foi o retorno como João Batista e as demais vidas, até entregar justamente o Evangelho eterno. Muito bem. Então, o que é que a doutrina do caminho trouxe? Jesus avisou que era de Deus, avisou que era transmissor, e se a gente vai dizer o que Jesus representa, não esqueçam. Ele representa a lei vivida. Não deixem de reconsiderar. É esse exemplo que a gente tem que olhar, viver a lei. Ele é o espírito e a matéria que derivou de Deus e a Deus retornou. Esta frase. Os dons sadiamente cultivados, que são todos nossos. Ah, mas eu não tenho incorporação, eu não tenho evidência. E os outros dons? Não tem quem não tenha. E outra vez voltamos a falar alguma coisa, é doutrina. Ele não veio fundar religião nenhuma e não tem nos 10 mandamentos nenhuma palavra referindo-se à religião. Mas então, este é o símbolo, a significação de Natal. Até pouco tempo atrás, era só isto. Mas nós, divinistas, temos um segundo foco para a gente considerar, porque dia 25 de dezembro não é só para os divinistas, mas é perante o mundo, ficou registrada essa data na história espiritual do planeta, que desencarnou o entregador das verdades divinas, desencarnou aquele que veio para restaurar tudo aquilo que nesses 2 milênios de Jesus para cá foi totalmente desviado, conspurcado, a bandeira da verdade ficou rota. Perseguidos os profetas, os portadores de dons. E aquele que completou, que complementou aquilo que estava Jesus a dizer, tenho muito para vos dizer. Quando o Evangelho Eterno ficou pronto, ele anunciou, não tenho mais nada para acrescentar. A partir de agora eu vou falar mais sobre quem eu sou, porque se me desencarnarem, como me desencarnaram nas outras vidas, agora não faz diferença. O livro está entregue. O Evangelho Eterno está na mão de vocês. Então, Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 6, como vocês já sabem. Então, pronto, desencarnou no dia 25 de dezembro, na parte da manhã, suavemente em sua cama, o espírito que completou o trabalho de restauração
e complementação. Nada mais a acrescentar. Agora é colocar em prática. Aí compete a nós colocar em prática, tá bom? Vai começar esta renovação toda. Nós estamos vivendo esta vida de passagem tão bruta que vai ser, já está sendo, da primeira metade evolutiva para a segunda. E nós estamos nesta fase de que acabou a restauração, acabou a complementação. Compete a nós. Hello? Compete a nós a expansão. Porque não pode ficar à deriva, a bandeira da verdade vai ficar como? Rota de novo. Estão por aí espalhados grandes espíritos que por terem uma vida simples, falam, não, mas não pode ser. Mesma coisa a Mãe Maria falou. Nossa, eu vou ser a mãe? Na simplicidade estão grandes espíritos que podem falar sobre a doutrina para o vizinho, para os parentes, e aí de elo em elo, esta doutrina chegará onde precisa chegar. Deixa eu dizer para vocês que depois dessas faxinas todas, nesse período que vai vir, depois de todos esses terremotos, maremotos, tudo isso que vai acontecer, vai vir o novo céu e a nova terra. Deus vai ser finalmente respeitado, tudo o que vem dele vai ser respeitado, finalmente. E esta humanidade está sendo chamada para alguns já começarem a viver, a gente sabe que muitos já estão conhecendo, tendo sinais, tendo momentos de carinho. Nossa, que delícia estar entre irmãos, onde não tem desavença, enfim. Vamos recordar como as coisas foram anunciadas. O Senhor nada faz sem antes avisar através dos profetas, seus servos. Então, este aviso final, o Apocalipse, é para isto. Está tudo avisado. Que tem pandemia, estava avisado. Que vai ter terremoto, estava avisado. Que vai ter... Tudo está avisado. Leiam lá. Outra frase que eu posso tirar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará com toda a verdade. E também, um semelhante ao Filho do Homem vos guiará com vara de ferro, porque agora chega. Muito severa vai ser a cobrança. Quem não deve, não teme e acha, graças a Deus, que vai ser assim. Mas vão reclamar? Sim. Aqueles que querem continuar no erro, não. É fora daqui. Então, nós estamos vivenciando isto e vamos colocar as verdades no ar. Porque está lá escrito, eu vi o céu aberto e um cavalo branco. Cavalo significa doutrina, o cavaleiro é o entregador. E o que estava assentado sobre ele chamava-se fiel e verdadeiro, a Deus. Então, lá está o evangelho entregado. João Evangelista recebeu, falaram, engula estas palavras. Ele falou, nossa, doce na boca, mas quando chega no ventre é amargo. Sim, porque para ler é fácil, mas para cumprir. E este livro anuncia que ninguém jamais será eternamente filho de Deus. Este retorno a Deus é para todos nós, demore mais ou menos. Jesus falava, tudo o que eu faço, vós fareis. Claro que ele não vai estar naquele patamar de 2000 anos atrás, ele está muito mais infuso. Mas nós temos o nosso progresso, e estamos fazendo isto. Então, temos também como frases para pensarmos que ninguém será filho de Deus, porque todos seremos espírito e verdade como Deus o é. Boa é a verdade, o que não é verdade, procura acertar, porque tem que ser verdade. Mentira não é verdade.
Temos que acertar o que é verdade. Só a verdade conduz a Deus. Tudo que é bom e belo conduz a Deus. A verdade diviniza, conduz ao retorno a Deus, à reintegração total. Então, no dia 25 de dezembro do ano 2000, portanto, hoje, completamos 2 décadas pós entrega da complementação, da restauração, e 2 décadas de trabalho de expansão. O que fizemos nós para a expansão? Olha, por isso que eu iniciei falando que bom que estamos nesta ferramenta que está chegando a muita gente que não é daqui, de São Paulo. Então, para terminar, nós vamos lembrar que pátria, nesta nova fase, vai ser o planeta. O planeta vai ser a pátria. Ninguém vai ser estrangeiro sobre a terra. Ah, você aqui é daqui, é dali. Todos irmãos. Todos iguais na essência. Diferentes na cor, na raça, na cor do olho, do cabelo. Irmãos. E haverá uma só bandeira, uma bandeira branca. O coração, um coração no meio, a palavra amor no centro dessa bandeira. Esta será a bandeira que será levantada. Ainda não, muita coisa vai acontecer, mas vai ser levantada esta bandeira. Ninguém vai se livrar da responsabilidade de ter conhecido esse recado divino, o Evangelho eterno e tudo isto. Porque a lei de Deus, isto tudo que soma a significação do verbo modelo e da data que pertence a esta significação. Todo este documentário, que a Bíblia inteira é de capa a capa, sobre os dons, carismas, mediunidades, não importa o nome, vamos lembrar, nada disso depende de homem algum. Tudo isto, leis, dons, toda esta distribuição pertence a Deus. Lei, graça e verdade. Moisés trouxe a lei, a graça dos dons e a verdade, que é a doutrina, Jesus trouxe, com o nome de doutrina do caminho. Então, que esses irmãos nossos já infusos, João Evangelista com tanto trabalho, os patriarcas, os profetas, todos eles, que já estão mais adentrados, Mãe Maria, adentrados em Deus, que eles nos fortaleçam, esta é a nossa mensagem para todos os natais. Fortaleçam no trabalho da expansão, porque esta é a nossa camiseta, expandir a doutrina do caminho, o divinismo. É essa mensagem que eu queria passar a vocês, deixar bem explicadinho, claro que teria mais coisa a falar, mas eu quis fazer rapidinho, para a gente poder ter um apanhado.